Olá, professor do Sistema SEB, tudo bem com você? Professor Alex Homero, com o programa Na Real. Sabe para quê? Para conversar com você e levar até você algumas informações, algumas dicas, sugestões e ouvir também de você como faremos nessa reta final do Enem. Especialmente você, professor do terceiro ano em pré. Que ano para nós, hein? Que dificuldade, mas nós conseguimos dar a volta por cima e ajudar o nosso aluno. Seja bem-vindo ao programa Na Real. A ideia aqui é conversar com você, professor, especialmente do terceiro ano em pré. Vamos falar sobre a prova? As expectativas? Como você espera que a prova, por exemplo, de linguagens vai ser esse ano? Bom, para conversar um pouco sobre a prova, especialmente de linguagens, e lembrando a você, colega professor, que nós vamos convidar aqui e vamos falar de todas as áreas que a gente quer ouvir e ser ouvido por você. Tudo bem? Bom, hoje vamos falar de linguagens. Eu sou da área de linguagens, professor Alex Homero. Aliás, vocês têm contato com o nosso material do Sistema SEB, feito com muito carinho para você. Estamos produzindo, no meu caso, a parte de artes, de literatura, de interpretação de texto, e continuo em sala de aula, para poder trazer essa experiência e levar para o nosso material. Beleza? E hoje eu vou receber aqui a professora Flávia Leda, nossa coordenadora da área de língua portuguesa. Colegas, vocês têm ouvido muito falar em BNCC, sabem muito bem o que nos espera, grandes mudanças, mudanças realmente que vão ser significativas e vão mexer no nosso cotidiano. E é sobre isso que a gente quer falar, tá bom? Nesse programa, na real, no primeiro momento, vamos falar sobre Enem. Mas nos próximos programas, pode esperar, vamos falar sobre BNCC, vamos abordar as séries, vamos trabalhar o dia a dia, porque a ideia do programa é conversar com você sobre o nosso cotidiano de sala de aula. E agora vamos conversar com a professora Flávia Leda, nossa coordenadora do Sistema SEB, da área de língua portuguesa. Professora, e esse Enem, hein? Como é que vai ser? O que você espera da prova de linguagens? Olha, como sempre, uma prova que vai exigir do aluno bastante capacidade interpretativa. Nos anos anteriores, o que nós temos observado é que a prova vem cada vez mais verbal, né? Alternativas menores, porém carregada de textos verbais. Então, como a gente frisa bastante no nosso material, é trabalhar as competências de um modo geral, né? Porque muitas delas são cobradas mais efetivamente, como a gente percebe a cobrança da competência 6, uma competência bastante recorrente, a competência 9, que é a competência das tecnologias, a competência 8, que trabalha bastante com as variações linguísticas, e, claro, tranquilizar o aluno nesse sentido. Nessa reta final, procurar trabalhar por meio de questões, revisar bem os conteúdos e trabalhar especialmente questões próximas do padrão Enem. Essas questões que trabalham bem mais os textos verbais, treinando mesmo a capacidade do aluno. Inclusive, não esquecer, galerinha, de frisar com o nosso aluno o trabalho com os gêneros textuais. O Enem é uma prova que não privilegia gênero A ou B. Então, ela trabalha com os gêneros aí de uma maneira bem ampla. Então, quanto mais o aluno tiver conhecimento dos gêneros, das características pertinentes às tipologias textuais, maior a garantia de sucesso. Beleza, professor. Você vê que a professora Flávia falou aí para você, nosso colega professor, o trabalho envolvendo os gêneros textuais. Aliás, isso vai ser constante. Acostume-se a ouvir esse nome, tá bom? Não só por causa do Enem, mas a própria Base Nacional vem trazendo isso para ser colocado para o aluno desde o sexto ano. Agora, olha só. A professora falou aqui sobre gêneros textuais. Bom, a minha experiência aqui da área de linguagens também pede para lembrar você, colega professor de literatura e de artes. Preste atenção. Nossas questões de literatura e artes costumam ser medianas ou complexas no Enem. A professora falou sobre competências, papapá. Olha, competência 4, História da Arte, competência 5, Literatura. As competências servem para facilitar o nosso trabalho quando vamos fazer nossas aulas. Isso, na verdade, é uma forma de dividir o conteúdo. Sabe aquele sumário do livro? Imagine que o sumário tem competência 1. É você trabalhar, identificar as formas de linguagem, verbal, não verbal, os gêneros textuais mais usados no cotidiano. A competência 2 é a língua estrangeira. Você, colega de inglês, você, colega de espanhol, sabe que a prova do Enem foca mais em interpretação. A competência 3, olha só, é uma novidade, linguagem corporal. Até outros vestibulares, estadual do Ceará, por exemplo, colocou no edital agora a linguagem corporal, danças folclóricas e educação física. Aí. O Enem fazendo escola, literalmente, tá? E aí vem a 4 com artes, assim que a professora citou aqui a 6, tá bom? Mas voltando aqui
O foco hoje é a professora Flávia Leda, da área de língua portuguesa, e especialmente no Enem, as competências 6 e 8. Professora Exato. Flávia, qual vai ser a maior diferença entre a 6 e a 8? Quais assuntos dentro da competência 6 e da 8 o professor deve ficar atento e trabalhar com o seu aluno nessa reta final? Pergunta importantíssima, caros colegas, professor Alex Romero. A competência 6 é uma competência bastante ampla. É uma competência que trabalha o conhecimento dos gêneros textuais, das tipologias, dos mecanismos linguísticos que vão fomentar a coesão textual. Então, aí a gente já percebe que tem um trabalho mais voltado para a gramática em si, para o conhecimento dos conectivos, tá? Trabalhar esses conectivos com base nas intenções do enunciador do texto. Tem a competência que trabalha as funções da linguagem, gente, não esqueçam, nunca falta uma questão de funções da linguagem na prova Enem. Nós somos testemunhas disso e a competência 3 também se volta para esse trabalho do processo comunicativo como um todo, dos elementos que envolvem a comunicação e das funções da linguagem que vão predominar em um texto. Então, eu já observei, nós temos observado que quando se cobra questões relativas às funções da linguagem, o Enem tem algumas abordagens. Ele pode, diretamente no enunciado, falar o nome da função e pedir que o aluno localize, em uma das alternativas, a função, uma característica da função citada. Pode pedir que o aluno identifique a predominância de uma ou mais funções no texto ou num fragmento de texto. Então, observar como o Enem aborda esse assunto aí. A habilidade 20 é uma habilidade muito interessante, porque envolvendo os mecanismos de comunicação, as formas de linguagem, os recursos coesivos, também é importante entender a língua como um elemento de manifestação de cultura. Então, a habilidade 20 se volta para os aspectos da língua que fortalecem a identidade da língua portuguesa. Competência 6, em resumo, é bem ampla, não parece, mas é. Dá para trabalhar muita coisa com os alunos. Já a competência 8 é uma competência mais voltada para as variações linguísticas em si. Então, é importante sempre conscientizar o aluno da importância de perceber as características de cada variação, as marcas linguísticas que vão singularizar uma determinada variação de linguagem histórica, a geográfica, a social, enfim. Então, nesse processo também, lembrar os alunos de trabalhar os níveis de linguagem e sempre lembrá-los de que uma manifestação linguística depende do contexto em que ela ocorre. Depende da intenção do enunciador, depende de quem é o público-alvo. Por isso que a gente percebe tanta variação, tá? E tanta manifestação linguística que deve ser respeitada. Falar com os alunos também, ainda sobre a competência 8, caro professor, sobre a questão do preconceito linguístico, tá? Lembrar que a prova Enem é uma prova bastante ampla nesse sentido, é uma prova global e que trabalha contra o preconceito linguístico, respeitando a língua portuguesa de um modo em geral. Muito bem, tá vendo aí, professor? Tudo bem? Sua experiência também é muito importante nesse momento. Nós sabemos que não é só o professor de língua portuguesa que deve fazer essas abordagens. A prova de linguagem ela é bastante conectada. Daí o nome, linguagens, códigos e suas tecnologias. Muitas vezes, professora Flávia, um texto literário é utilizado para fazer uma abordagem de variação linguística. Com Você pega certeza. um poema ou um fragmento de um conto ou de um romance do século XIX para observar o caráter linguístico dele. Não sei se o professor do Sistema SEV, das escolas parceiras, já estamos aí em vários estados, e você que não é da escola parceira, você que não é do Sistema SEV, vem trabalhar com a gente para se preparar aqui um material de qualidade para você usar no seu dia a dia na sala de aula. Professor, tudo bem? O programa Na Real é para você. Nós batemos um papo. E agora, eu quero convidar a professora Flávia para dar as suas considerações, professor. A prova do Enem 2020, com todo esse problema que nós vivemos aí em relação à pandemia, professores também nós sofremos um pouquinho com a ausência do aluno, muitas escolas voltando às atividades presenciais, pelo menos nessa reta final. Qual a importância, por exemplo, professor, de se preparar através dos simulados? Olha só, você que é do Sistema SEV sabe que vamos ter ainda o nosso simulado, o Gabari SEV, para fechar aí, com literalmente, usando essa expressão, esse clichê que me lembra os parnasianos, fechar com chave de ouro aí o nosso trabalho via simulados, ainda que os colegas, logicamente, das escolas também possam aplicar. Simulado nessa reta final. Vale a pena o professor pegar e comentar algumas questões de simulado, até porque os nossos simulados do Sistema SEV são todos comentados em vídeos. Isso voltado para os alunos. E o professor? Como trabalhar com o simulado nessa reta final, professora? Bom, trabalho com simulado é importantíssimo, o nome já diz.
é o momento de o aluno testar os conhecimentos que adquiriu até aquela fase, né, da prova e perceber que esse simulado é feito aqui pela nossa equipe com bastante primor. Primeiro, nós fazemos um estudo minucioso das características que são pertinentes à prova Enem, principalmente as dos últimos anos, para que a gente possa elaborar questões o mais próximo possível daquilo que o Enem cobra. Então, a importância de o professor estar estimulando o aluno em sala de aula a trabalhar com essas questões que são próximas ou mesmo semelhantes ao padrão Enem é super relevante. No mais, é tranquilizar o aluno nesse momento, como o Alex disse, foi um ano desafiador para todos nós. Foi difícil para o aluno ficar distante da sala de aula, foi difícil para nós ficar distante dos nossos alunos tão queridos, mas é isso aí. Temos de continuar a trabalhar, temos de continuar a acreditar, e eu foco muito, nós acreditamos muito que nessa reta final, né, trabalhar o simulado, trabalhar as questões, revisar é muito relevante para o aluno, vai tranquilizá-lo com certeza. Muito obrigado, professora. Ó, um recadinho para você, professor. Quer conversar com a gente? Quer nos sugerir alguma coisa? Vou deixar aqui para vocês depois um endereço eletrônico para que você possa entrar em contato conosco. Qual foi a sua atividade, sua prática de sala de aula que você achou interessante e quer, obviamente, compartilhar com a gente para essa reta final? Agradeço a sua participação. O programa Na Real é para você, professor, do Sistema SEB, das nossas escolas parceiras, e vamos entrar 2021 com muita força, porque será um ano maravilhoso para nós todos, voltando às atividades presenciais e na sua totalidade como aluno. Na Real, com você, professor do Sistema SEB, um grande abraço e até a próxima.